Boa noite a todos que estão conosco aqui, para juntos estudarmos mais um tema, né? O tema que foi voltado na semana passada foi Apocalipse capítulo 14, que fala sobre a tríplice mensagem angélica. Na semana passada também a gente encerrou o Apocalipse capítulo 11, né? E vimos todo o teu contexto de Apocalipse capítulo 11, e nossos estudos ficaram gravados, logo nós estaremos postando para você estar seguindo o link, você que não pôde estar assistindo, poderá estar assistindo pelos vídeos que nós vamos estar lançando para o grupo, tá? E hoje nós vamos estudar sobre Apocalipse capítulo 14. Eu sei que dentro da Igreja Adventista tem-se muito falado sobre a tríplice mensagem angélica, que essa é a tríplice mensagem angélica que a Igreja Adventista deve estar pregando e falando sobre isso. Mas a pergunta que não quer calar é: o que é a tríplice mensagem angélica? Que mensagem é essa da tríplice mensagem angélica? O que é que deve ser dito nessa tríplice mensagem angélica? É isso que nós vamos estar estudando essa semana, sobre a tríplice mensagem angélica. Juliana, boa noite. E eu peço para você que você fique ligadinho aqui conosco, tá? Se você quiser fazer alguma pergunta, basta só você mostrar o sinalzinho da mão e a gente vai estar dando a oportunidade. Se você também quiser comentar, ao mesmo sinal, nós estaremos dando a oportunidade. Antes de a gente seguir, eu vou passar aqui uma pequena introdução, tá? Quem fez esse risquinho aqui, eu não sei. É uma introdução aqui, um vídeo de introdução para a gente começar o nosso estudo. Se você não estiver ouvindo, nem me avisa. Eu vou só avançar aqui um pouquinho, se vocês me falam se estão ouvindo. Está ouvindo aí? Ouviram? Sim. Pronto, vou continuar, tá? E vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo consigo o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, língua e povos, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. Bom, essa é só uma pequena introdução do estudo de hoje, né? Nós estamos vendo aqui. E o nosso estudo de hoje começa em Apocalipse capítulo 14, você tendo a sua Bíblia aí, pode estar abrindo para poder estar acompanhando com a gente, tá? E a gente pode estar seguindo aqui. Gostaria de dar as boas-vindas ao Maicon Breno, que está aqui conosco também, tá? Seja bem-vindo, Maicon. E vamos dar início aqui à introdução do nosso estudo, que diz assim, ó: a mensagem dos três anjos em Apocalipse 14, do verso 6 ao 12, contém o derradeiro apelo de um misericordioso Deus a uma raça perdida. Sua proclamação em todo o mundo ocorre no contexto de eventos finais da história do planeta, conforme narrados em Apocalipse capítulo 13. Ainda na nota que nós estamos no nosso slide, diz o seguinte: o contexto de Apocalipse 14 indica um cenário escatológico, pensando expressados entre a perseguição, apresentada no capítulo 12 e no capítulo 13 de Apocalipse, e a colheita do final do capítulo 14. Os adventistas compreendem que as três mensagens angélicas de Apocalipse 14 representam o movimento final preparado para o mundo, para a segunda vinda de Cristo. Os adventistas do sétimo dia esperam desempenhar uma função importante na proclamação dessa mensagem. Consequentemente, precisamos compreender o que elas dizem. Essas três mensagens estão em sequência. Preste bem atenção, essas três mensagens estão em sequência.
pois entre elas existe um elo subjacente. Um elo é a doutrina da criação, conforme foi registrado por Moisés. Outro elo é a justificação pela fé. A igreja não pode alcançar êxito na pregação das 3 mensagens angélicas sem a fé no relato bíblico da criação, que é fundamental para essa mensagem e indispensável para a nossa missão. Olha só, quando a gente fala sobre o relato bíblico da criação, se fosse no tempo dos antepassados, isso seria uma questão muito óbvia, que ninguém questionava a criação. A maioria das pessoas acreditavam que o mundo foi criado por Deus. Mas nos tempos atuais em que nós vivemos, essa mensagem é muito contundente e é tão apropriada para o nosso tempo, porque no nosso tempo nós vemos hoje, não só no meio do ateísmo, contestando o relato bíblico da criação, mas pessoas infiltradas dentro das igrejas protestantes católicas, movimentos envolvidos que hoje contestam o relato bíblico da criação como algo literal. Mas você preste atenção que esta mensagem de Apocalipse 14 é fundamental à doutrina da criação e da justificação pela fé. Sem uma, a outra não existe. Você entende isso? Se eu destruo o relato da criação, a justificação pela fé não existe. Porque se Adão e Eva nunca existiram, então eles nunca pecaram. E se eles nunca pecaram, né, nunca houve uma necessidade de quem? Jesus. Já, se você gostaria de ajudar a gente aqui? Sim. As 3 mensagens angélicas, como já foi colocado aí, elas são inseparáveis. Trata-se de um bloco com desdobramentos, né? Então, o ponto de partida é uma reação. As 3 mensagens angélicas, elas são, na verdade, reação a uma situação de um contexto de mundo em que Satanás, através de um sistema relacionado com a Grande Babilônia, ele sufoca a vontade de Deus, a lei de Deus e o plano de salvação de Deus. E é nesse cenário de abandono, de relativização da verdade, do absoluto, que Deus apresenta a verdade não relativizada, mas absoluta, e como sendo válida e relevante no momento em que tudo aquilo que é pautado como princípio e norma regulamentar é visto de forma relativizada, né? Onde se ensina e se vive uma realidade ideológica e até filosófica de que a verdade ela é a de cada um, né? Você tem a sua verdade, eu tenho a minha, Evelyn tem a verdade dela, e assim não existe verdade absoluta para ninguém. Cada qual faz a sua verdade, ou seja, viva como quiser e no final está tudo certo. Então, nesse contexto de crise, de falta de identidade e de referência de uma orientação absoluta, Deus, ele estabelece, no contexto das 3 mensagens angélicas, um remanescente. E se você notar o capítulo 14, dos versos 1 até o verso 5, do verso 1 ao 5, é apresentado aqui os 144 mil. Então, os 144 mil, ele representa o remanescente de Deus do tempo do fim. E há algumas características aqui que eu não vou poder colocar agora, todas elas, mas uma delas é dito que, em uma delas, melhor dizendo, é dito que estes são, no verso 4, os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. E o verso 5 apresenta aqui mais uma característica: mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas,
são imaculados. É interessante a expressão quanto aos 144 mil não terem sido contaminados com mulheres, porque quando você vai para o capítulo 17 de Apocalipse, ali aparece a meretriz com filhas. E sabemos ali que a meretriz é uma igreja-mãe e as filhas são igrejas que derivam desse sistema da Grande Babilônia e que alegam ser biblicistas e cristãs, mas no contexto daquilo que elas têm de verdades que são até compartilhadas por nós. Por exemplo, essas filhas pregam a justificação pela fé. Nós também pregamos a justificação pela fé. E, dentre outras coisas, que nós também compartilhamos com essas filhas, do ponto de vista de verdades puras, porque o que acontece aqui no contexto da Babilônia é uma mistura de verdades com mentiras. Então, as verdades que eles ensinam e que estão pautadas na Bíblia, nós as temos. O que nós não temos e não compactuamos são as mentiras que são misturadas no sentido de pregar a verdade adulterada, e esse é o problema da grande meretriz, né, com as suas filhas. Então, o remanescente, que é representado aqui pelos 144 mil, eles não beberam, eles não se contaminaram com essas doutrinas falsificadas, misturadas com a verdade. Como, por exemplo, os dois pilares principais, imortalidade da alma e santidade do domingo. As três mensagens angélicas, elas são fundamentadas exatamente na questão do evangelho eterno e a lei de Deus, que são detalhes que a gente vai colocar mais à frente ao longo do nosso estudo. Obrigado, Joelson. Vamos seguir o nosso estudo. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Não, não vendo? Manifestação, vamos seguir para frente. Aqui na segunda parte do nosso slide fala assim: e este evangelho é tanto um chamamento, como uma advertência. Ainda analisando o Apocalipse capítulo 14, para entender a tríplice mensagem angélica, ele fala assim: este evangelho é tanto um chamamento, como também uma advertência, em vista do triunfo de Cristo na cruz, que resultou na expulsão moral de Satanás como o acusador dos nossos irmãos. Esse evangelho é porque agora Jesus assumiu seu lugar lá no céu, né? Que Satanás, ele se apresentava no céu, a gente já até falou isso em outros estudos, né? Que quando Satanás levou o ser humano ao pecado, você vê lá na história de Jó, que os filhos de Deus se reuniram diante de Deus e aparece Satanás lá, né? Satanás aparece lá e aí você quer entender o que Satanás está fazendo lá. Satanás, o tempo todo que fez lá foi acusar Jó, né? Tentou destruir a vida de Jó em tudo. E Apocalipse fala que Satanás era o acusador dos nossos irmãos. Então, ele vinha como representante do céu, mas ele não vinha lá para nos defender. Ele vinha lá para instigar a ira de Deus sobre nós. Entendeu? Instigar a ira de Deus sobre nós, reclamando a justiça de Deus para que pudéssemos ser destruídos. Entendeu? Era isso que Satanás fazia lá no céu. Quando Jesus venceu na cruz, morreu e ressuscitou e ascendeu ao céu, Jesus assume o lugar de representante dos seres humanos, aqueles que aceitaram a salvação em Cristo Jesus. Então, Satanás não teria mais o seu lugar lá no céu, porque agora quem tem agora este lugar de representante dos seres humanos é Jesus. E Jesus agora falaria como representante de nós. E Satanás, naquele momento, foi expulso do céu. E Jesus, ao ficar agora como nosso representante, a Bíblia fala que ele assume. Antes, Satanás estava lá como acusador, e Jesus agora assume a representação por nós e fica como advogado de defesa, entendeu? Assume como advogado de defesa. Então, essa mensagem de evangelho vem nos chamando para entender a importância dessa intercessão de Cristo na nossa vida, dessa justificação que Cristo veio fazer por nós, né? E também dá uma advertência. Por quê? Porque não duraria muito tempo isso. Entendeu? Que essa é uma oportunidade que estava dando aos seres humanos, né? Jesus é essa oportunidade que estava sendo dada para os seres humanos. Já estava lá em execução, né? E essa obra redentora já começou desde quando Jesus foi crucificado e morreu e ressuscitou. E agora os homens deveriam
dar atenção a isso. Então, os adventistas do sétimo dia se consideram comissários a apresentar uma mensagem especial ao mundo, chamada As Três Mensagens Angélicas de Apocalipse 14, do verso 6 ao verso 12. Nosso propósito aqui é explorar o significado dessa mensagem e sua relação com a doutrina da criação. Os adventistas compreendem que as três mensagens angélicas de Apocalipse 14 representam o movimento final, preparando o mundo para a segunda vinda de Cristo. Os adventistas do sétimo dia esperam desempenhar uma função importante na proclamação dessa mensagem. Consequentemente, precisamos compreender o que elas dizem, entendeu? Olha o que o Espírito de Profecia diz. A nós, como servos de Deus, nos foi confiada a mensagem do terceiro anjo, com quem culminará a obra dos precedentes para o preparo de um povo para a vinda do rei. Ou seja, então, cabe a nós sermos esse anjo que vai proclamar o evangelho eterno da mensagem angélica, que vamos ser os anunciantes desta mensagem, entendeu? Vamos ser aqueles que vão anunciar esta mensagem. Mas por quê? Seremos nós aqueles que anunciaremos esta mensagem? Essa é uma pergunta a se fazer. E que mensagem é essa? Entendeu? E o que é o Evangelho Eterno? Entendeu? Tem muitas coisas que a gente ainda vai ver nesse estudo aqui que vai nos responder sobre essas questões. Mas antes eu vou passar aqui, tem duas pessoas com a mão levantada, uma é Joelson e outra é Evelyn. Eu não vi quem foi que levantou primeiro. Pode falar, Evelyn. Evelyn. Evelyn, eu não estou lhe ouvindo. Não está me ouvindo? Não, eu estou ouvindo sua voz lá longe, bem longe. Ouviu agora? Agora sim, tá bom. Uma Pode pessoa falar. falou no grupo que não está conseguindo te ouvir. A Nila falou lá no grupo do WhatsApp. E um que está com o WhatsApp @sempre de bem com a vida disse que não está conseguindo entrar na reunião. Pergunta a ele se ele colocou a senha Bíblia, o que não está conseguindo entrar. Eu falei, ele não respondeu mais e Nila disse que não está conseguindo te escutar. Vou voltar no grupo, peraí. Mas se todo mundo está me escutando, então deve ser problema dela, né, não? É o telefone que tem que apertar quando entra. O microfone. Pergunta se ela ligou o microfone. Quem não está conseguindo entrar é o Watson, que Juliana falou agora. Ah, o Watson chegou aqui já, não? Ah, não? Juliana? Watson? Ué, como é que ele não está conseguindo entrar? Ele pegou o link, não? Não, tira isso. Está dizendo o que aqui? Deixa eu ver aqui só um minutinho, gente. Vou avisar a Cláudia. Gente, eu não sei como resolver isso aqui. A Nila, eu acho que o microfone dela deve estar desligado, né? O microfone. Talvez seja por isso que ela não está ouvindo. E o Axel, eu não sei como resolver isso para ele entrar, porque o link, ele não pegou o link. Não sei como fazer. Alguém sabe, consegue ajudar ele? Ele tem que clicar no link Ele já e sabe. digitar a senha Bíblia. Só isso. Não tem outra forma de entrar senão por essa, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, mandei aqui, né? Prontinho. Então, vamos lá. Jaelson. Eu comentei agora há pouco sobre as três mensagens angélicas serem desdobramentos, serem sequência e não pontos ou mensagens independentes. Se nós observarmos a questão do ponto de vista histórico, quando tudo começa em relação ao Apocalipse 6, nós temos a experiência do povo de Deus em 1844, no grande desapontamento. E o que acontece ali no desapontamento? Acontece que
aqueles que esperavam ver Jesus voltar em 22 de outubro de 1844 e não contemplaram a volta de Jesus porque a natureza do evento era outra, diferente do retorno visível de Jesus, eles desistiram do movimento milerita e do advento da forma como foi pregado ali naquele momento. E, sendo assim, aqueles que perseveraram, dentre eles Ellen White, Tiago White, Bates, eles descobriram que, ao estudarem as profecias e também Apocalipse 14, 6 a 12, que a mensagem do primeiro anjo estava relacionada com aquilo que estava acontecendo em 1844. Sobretudo quando eles descobrem no livro de Hebreus a realidade do santuário celestial. E o tema da mensagem, a base da mensagem de Daniel 8,14 até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, fez com que eles entendessem, com base em Apocalipse 14 e Hebreus, que o santuário trata-se de uma realidade nos céus e que Cristo passaria a oficiar como sumo sacerdote no lugar santíssimo, né? Então, o apelo da primeira mensagem, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo, faz referência exatamente a esse evento sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial, né? Ele passa do santo para o santíssimo. E há um outro ponto interessante que diz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse chamado aqui, ele está relacionado com os 10 mandamentos, mas com um foco especial para o quarto mandamento, que é o sábado de Deus. Porque há um convite para que Deus seja temido, e esse temor não é temor de medo, porque quando você vai para Deuteronômio 13, verso 4, a expressão temor ali está relacionada com obedecer à lei de Deus. Esse é o ponto. Em Eclesiastes, capítulo 12, é dito o quê? Que a suma de tudo é fazer o quê? Temer a Deus e temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, esse temor aqui está relacionado com a obediência aos mandamentos de Deus. Só que aqui nós temos uma via de mão dupla, porque é apresentada a lei de Deus como sendo válida, mas também é apresentado para esse mesmo povo, nesse mesmo contexto, a necessidade da pregação do evangelho eterno. O que significa isso? Significa que nós devemos pregar a justificação pela graça mediante a fé, mas a pregação, a justificação pela graça mediante a fé, ela tem um fundamento que é exatamente a lei de Deus. É pela lei de Deus que é aferido o caráter de todo adorador. Então, lei e graça estão unidos aqui nesse contexto da pregação do evangelho eterno, tá certo? E o que acontece aqui? Acontece que a maioria das igrejas dos adventistas que se uniram ao movimento milerita em 1844, depois do desapontamento, essa mensagem que focava a graça de Deus associada com a lei, ela foi rejeitada pela maioria dos protestantes. E é nesse contexto que entra a segunda mensagem angélica, caiu a grande Babilônia, né? Porque essa queda representa aqui a queda da graça conforme estabelecida e formulada pela Bíblia, e o abandono daquilo que veio como a integralidade da lei de Deus no contexto da graça, porque hoje é pregada uma graça barata, uma graça que ela está divorciada da lei de Deus. Na melhor das hipóteses, quando se aceita a lei de Deus, se aceita não no todo, mas nas partes, né? Algumas denominações rejeitaram, como no caso da Igreja Romana, alguns mandamentos de Deus, e outras denominações rejeitam pelo menos o quarto mandamento, validando os outros, e desta forma, isso implica na queda da Babilônia, né? Temos outras coisas para colocar aqui, ainda no contexto de desdobramentos, mas se eu fizer isso, estaria antecipando aquilo que ainda será dito no nosso estudo. Por ora, ficamos com esse ponto relacionado com o desdobramento da primeira mensagem, que resulta na queda de Babilônia, e assim nós teremos
a queda gradual de Babilônia até que ela se torne um sistema intolerável e que, em algum momento da história, não muito longe, atingirá o clímax da rejeição e que será necessária a volta de Jesus e a punição desse sistema. Obrigado, Joelson. Olha, presta bem atenção. Joelson fez um grande esboço aí sobre a primeira mensagem, mas a gente ainda está na introdução. Na introdução de Apocalipse, capítulo 14, verso 6, diz assim, ó, então vamos entrar agora nessa introdução da tríplice mensagem do Evangelho. Então vi um outro anjo que voava pelo meio do céu e tinha na mão o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Bem, nós já vimos que esse anjo é o movimento que vai pregar este Evangelho, né? Agora, que evangelho eterno? O que é isso, evangelho eterno? O que é esse evangelho eterno? Segundo o livro de Coríntios, capítulo 5, 14, capítulo 5, do verso 14 até 19, o que é o evangelho? O evangelho é as boas novas de Jesus, que viveu uma vida perfeita e morreu por nós. A mensagem divina aos que estão vivendo no fim da história terrestre é esta: Jesus é o evangelho eterno. Ele veio a este mundo para nos conceder a vida. Então, o evangelho eterno é praticamente aquilo, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é a salvação em Cristo Jesus, entendeu? É a justificação pela fé. Esse é o evangelho eterno que deve ser pregado, que foi pregado desde a criação e até o fim dos tempos deve ser pregado, é esse evangelho eterno. Então, esse anjo voava pelo céu e tinha na mão esse evangelho eterno. Então, esse movimento que vai levar esta mensagem, que é uma mensagem que é desde os primórdios, esse movimento também leva esse evangelho na mão, para proclamar este evangelho. Mas a gente, dando sequência ainda em Apocalipse, né, a gente vai entendendo aqui, em nenhum outro há salvação. Por que esse evangelho eterno tem a ver com Jesus? Porque nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Essa mensagem precisa ser pregada. Sabe por que precisa ser pregado? Porque existe muitas religiões hoje no mundo que pregam que existe salvação em vários outros tipos de vertentes. Uns creem na reencarnação, que você reencarnando várias vezes, você vai chegar num lugar chamado Nirvana, que é um lugar de perfeição, e você consegue conectar-se com o seu eu interior até você chegar com o seu eu, que é o Deus Supremo, e ter aquela conversa toda. Outros têm outros deuses, falam em nome de outros deuses e outros deuses, mas a Bíblia é clara e categórica. Ela diz que em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. E esta mensagem precisa ser levada ao mundo inteiro. Cada pessoa precisa ser resgatada da condenação da morte. Jesus é o único que pode providenciar esse resgate, essa salvação. Não somos salvos pelas obras, mas pelo dom gratuito de Deus. E Jesus fala: eu vim para que tenham vida e as tenham em abundância. E Paulo ainda fala em Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus é esse intermediário que justifica-nos, que faz-nos ter paz com Deus. Jesus veio para que tenhamos vida em abundância, e só Jesus e ninguém mais é o único que pode dar-nos salvação. Então, essa é uma mensagem que deve ser pregada a todo mundo. Mas por quê? E só Jesus pode dar salvação. E ser salvos de quê? Aí é onde entra a questão da doutrina da criação. É onde entra que precisamos lembrar que o mundo era perfeito, que Deus criou o mundo perfeito. Aí Satanás veio, entendeu? Conseguiu enganar Adão e Eva, e a história é literal, porque se ela deixa de ser literal, não há mais necessidade. Que necessidade é de Cristo? Entendeu? Se eu tiro a literalidade dessa história, ela se torna uma ficção, entendeu? Então, Jesus também é uma ficção, entendeu? Mas aí a questão é literal. Eva pecou, caiu na cilada de Satanás, então Jesus se oferece como Salvador, né?
há uma necessidade de um resgate, Jesus é o resgate, então essa é a mensagem que deve ser pregada para o mundo inteiro, e foi pregada desde os primórdios e até será assim até a consumação, né? Até que a porta da graça se feche. Depois que a porta da graça se fecha, não vai haver mais essa pregação, mas é importante entender que Cristo é o centro da pregação, né? A salvação. O mundo precisa saber, né? Que sem Cristo ele morre, porque todos os pecados destituídos estão é, da graça de Deus, né? Porque pecaram, né? E o salário do pecado é a morte. Mas Cristo fala, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, mostrar para o mundo que por que eles precisam de Cristo, qual é a necessidade que eles têm de Cristo, e nós precisamos que o mundo entenda isso. Por que eles precisam de Cristo? Porque sem Cristo, a morte é eterna. Entendeu? E Cristo veio para dar vida e vida em abundância, vida eterna, entendeu? E só Cristo pode fazer isso, mas ninguém pode fazer isso, entendeu? A vida e a salvação só Cristo pode dar, e só Cristo pode justificar. Então, essa mensagem central é um evangelho eterno, né? Contido ali, que esse anjo vinha com ele segurando, né? Para proclamar esta mensagem. Jossa, quer falar alguma coisa antes de eu passar para a próxima? Ainda vamos... quer falar alguma coisa antes de passar para a próxima, Gelson? Gelson está aí ainda? Gente, vocês estão me ouvindo? Tô, sim. Ah, sim. Sim. Joelson? Tu ainda está aí, Joelson? Acho que Joelson vai aparecer aqui. Voltou. Joelson? Joelson não está ouvindo. Vou continuar aqui, então. Evelyn, manda... Tu tem o Joelson aí, Evelyn? Manda no grupo aí. Porque eu acho que ele não está ouvindo a gente falar com ele aqui. Pronto. Então, ainda na sequência, Apocalipse capítulo 14 diz, né, que não importa onde você viva, não importa o que você esteja fazendo, Deus lhe diz, pare, olhe para os céus, esse anjo tem uma mensagem para cada nação, tribos e povos. E disse o anjo em alta voz, temam a Deus, glorifica-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E agora a gente entra na primeira proclamação deste anjo, né? Lembrando que a gente falou que lá atrás ele estava com o Evangelho Eterno, nós já explicamos o que é o Evangelho Eterno, né? Na mão. Só que com esse Evangelho Eterno ele tem umas 3 mensagens adicionais dentro deste Evangelho Eterno, né? Ele clama às pessoas, temam a Deus, glorifique-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Por que é tão importante o que ele está falando aqui com a gente aqui nesse momento, chamando a gente para adorar a Deus? Qual a mensagem central que está aqui nesse Apocalipse capítulo 14, verso 7? Presta atenção, o que a nota diz? A mensagem do primeiro anjo consiste em 2 partes. A primeira parte é parafraseada. Temei a Deus e dá-lhe glória, por causa do julgamento. Essa mensagem enfatiza no início da história do Adventismo, nas doutrinas do juízo investigativo e executivo. Como já falou aqui, abordou para vocês que em 1844 teve desapontamento, aí muitas pessoas debandaram, mas um grupo ficou, estudou, esmiuçou, foi então que eles conseguiram compreender a doutrina das 2.300 tardes e manhã, entenderam que era o juízo investigativo que começava em 1844. Então, essa mensagem foi enfatizada no início da história, é aí que a Igreja Adventista começa a pregar sobre o juízo investigativo, porque ela começa a ter compreensão. E essa é a chamada, olha, gente, temam a Deus e darem glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, em 1844, começou o juízo investigativo, entendeu? Então, essa mensagem deveria ser proclamada com alta voz, entendeu? Uma necessidade de alta voz, de anunciar a todos esta mensagem,
Gente, chegou a hora, ande depressa, tomem uma decisão nas suas vidas, porque glorifiquem a Deus, dê glória a Deus, honrem a Deus, adorem a Deus. Adore aquele, olha, lembra lá do. Faz a gente voltar lá para o Jardim do Éden. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Lembra que já se explicou aqui também por que foi que Deus fez na semana da criação? Né? Além de ter feito toda a criação, ele também fez o sábado, né? E o sábado era um dia de quê? De adoração a Deus, né? E Deus abençoou e santificou o dia de sábado. Era um dia de adoração a Deus. E era também um dia de memorial da criação. Então, aqui ele fala: adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Segunda parte. A segunda parte é novamente parafraseada: adorar aquele que criou. Na escrita hebraica, a mesma ideia era frequentemente expressa duas vezes, usando diferentes palavras. Este é um modo de enfatizar um ponto. A primeira mensagem angélica pode se tratar com tal paralelismo. Primeiro, temei a Deus e dá-lhe glória por causa do julgamento. Só Jesus pode te salvar nesse dia. Adorar a Deus por causa da criação. Ele é o Criador, então você deve adorar a Deus porque Ele é o Criador, Ele é seu Deus. Foi Ele que fez eu e você e todo mundo que está nessa terra. Então a mensagem está dizendo praticamente isso. Temer a Deus é reverenciá-lo, implica em adorá-lo. Isso você pode estar confirmando em Apocalipse 15, verso 4. Alguém conseguiu contactar Joelson aí? Gente, alguém conseguiu ver? Evelyn? Joelson? Oi? Voltou? Da hora que eu estou te chamando aqui. Eu fui pegar, eu saí de casa Ah, e sim. coloquei o Viva Voz aqui no carro e fui pegar a John. Só que saiu do Wi-Fi, entrou os dados novos, aí cortou a ligação, cortou a conexão. Mas estou de volta agora. Pronto. Então, eu falei que atrás a gente estava fazendo uma introdução, né? Explicando o que era o Uhum. Evangelho Eterno. Não sei se você estava nessa parte aqui, você ouviu? A gente Eu explicou o que ouvi, era. parte disso eu ouvi. Bom, muito bem. Agora nós estamos explicando a primeira mensagem, né, do anjo. Uhum. Relembrei aqui o que você falou, né, ali atrás, sobre essa questão da primeira mensagem. E a importância dessa primeira mensagem, né, Joelson? Sim, E o anjo fala em alta voz, olha como diz, e ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem, pois chegou a hora, olha, chegou a hora, bate aqui, ó, chegou a hora do seu é, juízo. Então, isso está Cláudia. falando, como mesmo você falou, lá em 1844, nos remete a 1844, como você tinha falado. Pode comentar aí. Ó, essa expressão de proclamar em alta voz, ela é interessante porque quando o anjo é apresentado nesse contexto, isso denota urgência, Uhum. rapidez e perigo. Ou seja, é como se algo de muito grave, e de fato há algo de muito grave acontecendo, e quando você adverte em alta voz, porque essas mensagens elas são advertências, e quando você adverte em alta voz, é porque o perigo é um perigo de morte iminente para aqueles que precisam de advertência. Ou seja, o mundo está num contexto de vida, e quando eu falo mundo, aqui eu incluo também a igreja, porque a mensagem, ela é uma mensagem global. Se nós observarmos a dimensão e o lugar da pregação dessa mensagem, esse anjo, ele tem a missão para pregar a toda língua, nação e povos. Não há Isso. exceção. Então, nós temos um cenário de perigo e urgência global, e que essa mensagem não está sendo pregada por outros. Ela é uma mensagem exclusiva, né? E o que vale a pena destacar aqui também, ainda nessa primeira parte das três mensagens, é que essa primeira parte, ela está no contexto da missão, porque essa estrutura de Apocalipse 14, 6 a 12, ela está dividida em missão, ok? Uhum. Mensagem e identidade.
Então, missão, mensagem e identidade. Nós estamos trabalhando aqui ainda a parte da missão, que é a introdução de tudo isso aqui que nós iremos ver. Tudo isso aí que nós iremos ver. E na parte da missão, qual é a missão? A missão é proclamar o evangelho eterno. Exato. Essa é a nossa missão. Agora, se você observar a construção textual aí, nós temos um artigo, o, nós temos um substantivo, evangelho, e nós temos um adjetivo, eterno. Por que que a Bíblia, nesse contexto, teve que adjetivar esse substantivo, que é o evangelho eterno? Porque todas as vezes que você adjetiva um substantivo é porque ele é algo comum entre outros. Ou Uhum. seja, nós temos o evangelho eterno, mas ele está num contexto de outros evangelhos. E Deus não está interessado em outros evangelhos, porque ele está interessado no evangelho eterno. A ordem dada ao remanescente, representado aí pelos 144.000 no comecinho do capítulo 14, é para que nós preguemos o evangelho eterno. Exato. E vale ressaltar que nós estamos vivendo num momento de muitos evangelhos. Evangelho da prosperidade, evangelho da libertação, evangelho nós temos a teologia negra, nós temos a teologia branca, a teologia queer, teologia LGBT, nós temos tanta coisa sendo pregada hoje, inclusive fazendo parte do nosso contexto de igreja, e que Deus ele deixa muito claro a missão do remanescente: preguem o evangelho eterno. Por isso nós não podemos nos calar, porque esse evangelho eterno ele não é politicamente correto. E Uhum. hoje você se posicionar em favor de verdades absolutas, daquilo que fere, que vai contra os interesses e o conforto e o relaxamento da maioria, é você assumir uma postura de exclusivista e até de ser excluído do meio. E nós não devemos temer a exclusão, nós não devemos temer as críticas. Por quê? Porque nós não estamos vivendo para a realidade deste mundo. Nós estamos aqui de passagem para uma realidade diferente. Então, nosso alvo não é nem esquerda nem direita e nem o politicamente correto. É o que Jesus foi preparar para nós. E ele está voltando. E a necessidade da pregação desse evangelho é urgente. E nós não temos condições de pregar esse evangelho na sua dimensão plena, porque não depende de nós. É necessário que haja um poder sobre nós para que preguemos com eficiência essa mensagem, de forma que o convite para o Sai dela, povo meu, seja efetivado e com sucesso. Uhum. Mas para isso nós precisamos receber o poder do alto, né? Então, Verdade. assim, há muita coisa envolvendo isso aqui, por hora a gente vai trabalhando tópico a tópico. Obrigada, Gelson. Olha que interessante que Gelson falou, vocês prestaram atenção no que ele falou? Esse evangelho eterno, ele vai ser visto por muitos como intolerante. Mas como é que ele vai ser visto por intolerante? Só essa parte aqui, ó. Só há salvação em Jesus. Entendeu? Como é que você vai dizer para um budista que só há salvação em Jesus? Para um hinduísta que só há salvação em Jesus? Para um islâmico que só há salvação em Jesus? Entendeu? E tantas outras crenças que veem outras pessoas como salvo. Num contexto que nós vivemos hoje em dia, onde deve haver um ecumenismo, entendeu? Onde as pessoas querem mesclar Buda com Jesus, Hare Krishna com Jesus, fazer uma junção nisso aí tudo, entendeu? Mas a Bíblia é bem clara, só há salvação em Jesus Cristo, o Jesus da Bíblia, entendeu? E não há salvação fora dele. Essa é uma mensagem inconveniente. É uma mensagem que, quando você for falar, pode causar vários conflitos, entendeu? Você vai falar isso para uma pessoa que pratica, que tem religiões de matriz africana, entendeu? Então, fica difícil as pessoas aceitarem essa mensagem como algo verdadeiro. Então, essa não é uma mensagem muito fácil de se pregar, entendeu?
Mas é essa mensagem que o povo de Deus tem que pregar ao mundo. Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo. E aquele que não aceitar Jesus como seu salvador pessoal, ela vai perder a salvação. Entendeu? E o juízo já está em andamento lá no céu. Começou o juízo dos mortos lá no céu. E a gente não faz ideia de quando terminará o juízo dos mortos para dar início ao juízo dos vivos. Entendeu? E a gente precisa estar dizendo para o mundo que eles necessitam de Cristo Jesus, que o mundo necessita de Cristo para a salvação, porque só Cristo tem vida e vida em abundância para dar para a gente. Então, a gente, como o Josman falou, nós temos a missão e temos a advertência que devemos estar passando para o mundo. Joelson. Olha, você falou algo muito interessante aí, relacionada com a reação deste evangelho eterno. É como você vai pregar para quem tem conceitos e ideias diferentes de adoração daquela que a Bíblia ensina. Há uma reação muito forte. E você colocou aí situações fora da igreja, só que hoje, dentro da igreja, pregar sobre essas verdades já gera desconforto e reações de alguns grupos. Você pregar, por exemplo, em determinados setores da igreja, que o casamento ele é entre homem e mulher e que essa é a base constituinte da família, não é algo que escandaliza quem está lá fora, mas muitos que fazem parte do nosso meio, da nossa realidade, que partilham da nossa fé, das nossas doutrinas, mas que beberam de ideologias extra-Bíblia, fora da Bíblia, e que estão com a mente totalmente pervertida. Pessoas defendendo ideias gramicistas, marxistas, né? E que não dialogam com a Bíblia. Nós temos situações em que o apelo para a liturgia da igreja adventista, os nossos cultos, eles sejam mais focados no louvor, na experiência sensorial, no emocional. E se sobrar tempo, pregue alguma coisa, mas que seja relevante para determinados grupos. E essa não é a missão da igreja. Nós precisamos entender que estamos passando por momentos de profundas mudanças e que Deus, ele não está participando dessas mudanças porque a sua verdade não muda. Em Apocalipse, nós aprendemos que Deus, ele era, é e será. Ele não muda. E assim como Deus não muda, a mensagem que deriva dele, o evangelho eterno, olha a expressão, evangelho eterno, é uma coisa só. Nós não temos evangelho variável ou adaptativo às culturas. Não, nós não temos esse evangelho, não. Nós temos um evangelho onde a cultura, os costumes e usos devem se adaptar a ele, e não o contrário. O que está acontecendo hoje é o seguinte, estão pegando a Bíblia e os ensinamentos da Bíblia e ajustando a cultura conforme a mudança da cultura. Nós vivemos numa época de uma sociedade líquida, que ela se conforma a toda e qualquer ideologia, e essa não é a prerrogativa do Evangelho. Ele tem a sua natureza e tem seus princípios imutáveis, até porque deriva do caráter de um Deus imutável. E essa é a nossa missão. Obrigado, Joelson. Presta bem atenção no que o Joelson falou. Ainda na análise de Apocalipse capítulo 14, verso 7, que nos fala para temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e ainda falando que o anjo estava com o evangelho eterno, duas coisas importantes de entender no evangelho eterno. O evangelho eterno nos aponta duas coisas. A primeira é que nós pecamos e o salário do pecado é a morte. Ponto. O salário do pecado é a morte e estamos condenados. Mas o dom gratuito de Deus é Jesus Cristo, que nos deu a vida eterna. E somente por ele, e nada mais além dele, podemos
ter agora a vida eterna, através de Cristo Jesus. Então, uma coisa fica bem claro nesse aí também. Não existe vida após a morte, entendeu? O salário do pecado é a morte, é deixar de existir. Esse é o ponto. Mas Jesus veio para que a gente tenha vida. É Jesus que vai nos dar a vida, entendeu? E isso vai acontecer quando formos todos, aqueles que morreram, forem ressuscitados, entendeu? Então, essas são as verdades contidas no Evangelho Eterno, que precisam ser divulgadas, anunciadas ao mundo todo. Junto com elas, em Apocalipse capítulo 14, também ainda verso 7, que nos fala sobre a hora do juízo que já começou. Então, o tempo já começou, a contagem regressiva já começou a contar, e é pouco tempo que tem esse tempo de graça, ele já está começando, já começou a contar desde 1844, e já está quase encerrando esse tempo de graça. Outra coisa, o texto nos remete lá ao Jardim do Éden, novamente, ao criar. Adorem aquele que fez o quê? O céu, a terra e o mar. Como o Josso bem apontou, quando ele fala de adoração, ele está nos lembrando do sábado, porque foi quando Deus fez o sétimo dia, fez um dia de adoração, entendeu? Ele está nos levando para o Jardim do Éden, no tempo da criação, na semana da criação. Adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar, nos lembrando, e nos lembrando do tempo de adoração, que Deus tirou o sábado para servir de dia de adoração. Então, temos duas mensagens aí. A mensagem no primeiro, que é de temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, o juízo investigativo estava em execução, e nos lembrando de que o povo está abandonando a adoração do Senhor e a guarda do sábado também, como já bem falou, dos mandamentos do Senhor. E ainda falando sobre o julgamento, aqui nesta página, nós vemos o seguinte, ó, o julgamento é um dos atos de justiça de Deus. Para muitos, a ênfase no julgamento não parece ser boas novas, porque deveríamos considerar a vinda do julgamento como... Por que deveríamos considerar a vinda do julgamento como boas novas? Evangelho. Qual é o relacionamento da criação e das boas novas? Vamos considerar estas perguntas ao examinarmos o paralelismo no texto. Temer a Deus significa dar-lhe reverência ou adorá-lo. Esta é a primeira parte do paralelismo de adoração, porque ele é tanto criador como juiz. Então, nós temos um Deus que ele é criador e que, ao mesmo tempo, ele é o quê? Juiz. Então, isso é o motivo por que nós devemos temer a ele, né? Ele é o nosso criador e é o nosso juiz. Qual é o paralelismo entre julgamento e criação? Quem é o criador? Quem é o nosso juiz? Foi Jesus quem nos criou. E quem estará conosco também no julgamento? As boas novas do Evangelho é que a criação e a redenção estão unidas em Jesus Cristo. O julgamento da humanidade está intimamente relacionado com a história da criação. Nossa responsabilidade é baseada no fato de que a criação, o ser humano era perfeito, devido à sua própria escolha errônea, caiu em pecado. Deus não poderia simplesmente desculpar seu pecado e permanecer justo. Então, o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, veio à Terra morrer em nosso lugar. Assim, Deus poderia ser justo e justificador de todo aquele que crê. Romanos 3, 26. Isso significa que a salvação vem pela graça. Apesar de ser muito defendido pela Igreja, os aspectos referentes à criação nas três mensagens, passou a receber a mesma atenção dada ao conceito do julgamento, apenas no início da história da nossa Igreja. Havia menos necessidade de enfatizar Deus como Criador, porque virtualmente todos os cristãos aceitavam o relato bíblico da criação, o que agora já não é uma realidade. Entendeu? Então, aqui agora nós passamos a entender esse paralelismo entre julgamento e criação, porque no Apocalipse 14, verso 7, ele faz esse paralelismo entre o julgamento, chegou a hora do seu juízo, e fala, adora aquele que criou o céu e a terra, ele faz esse paralelismo com a criação e o julgamento. Ao mesmo tempo, ele também nos lembrando da história, todo o episódio da história que aconteceu também lá no Jardim do Éden, da queda do ser humano, né, lá no Jardim do Éden,
porque deixou de adorar a Deus, né? E deu ouvido a Satanás, né? Caíram em desgraça, né? Por escolha. E Cristo se oferece para morrer em nosso lugar, entendeu? Para nos justificar, né? E dar-nos a salvação, né? E dar-nos a salvação pela graça. Então, esse é um grande papelismo. Aqui fala também que antigamente não havia essa necessidade de fazer, não havia essa importância de tanto frisar a questão do Criador nesse texto, só frisavam mais a questão do julgamento, porque era uma coisa que os cristãos aceitavam facilmente, o relato bíblico da criação. Mas hoje em dia já não é essa a realidade. Como o Jocelyn me falou, hoje em dia já não é uma coisa mais externa lá fora, que a gente vê dos ateus, estudiosos, que não, cientistas que não aceitam o relato bíblico. Hoje nós já estamos tendo esses movimentos dentro da igreja, né? São chamados de teologia liberal. Eles já estão trazendo essas ideias, né? De que o relato bíblico do Gênesis não foi real, entendeu? Aquilo não era real. Isso é um problema muito sério que vocês vão ver ao longo do tempo, que esses mesmos criadores da teologia da liberal, eles não só negam o Gênesis, Adão e Eva, a história de Adão e Eva, como eles também já negam hoje, essa mesma teologia, os milagres de Jesus. Eles veem Jesus como uma pessoa comum, mas não acreditam nos milagres de Jesus, não acreditam na ressurreição de Jesus, entendeu? Para eles, Jesus é só um modelo do que deve ser o cristianismo, entendeu? De como deve ser o cristão aqui na Terra, um movimento social, preocupado com os pobres. Joelson? É isso aí, tem muita coisa para ser dita, mas já são 9h07, Uhum. eu vou me ater para a semana que vem. Me Oi? avistei para a semana que vem. Pronto. Então tá bom, já é 9h06, né? Nós já ultrapassamos o nosso horário, mas você pode ver que daqui até o início, né? As explicações que nós vamos passando, nós ainda paramos na primeira mensagem, a gente ainda não terminou a primeira mensagem, a gente ainda vai entrar aqui nessa parte, vamos ver dessas novas ideias que surgiram, né, que veio causando essas modificações de pensamento dentro também das religiões, né, e porque hoje é tão importante a gente frisar essa questão do criacionismo, né, de Deus como Criador, adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar, entendeu? E qual é o memorial da criação? O sétimo dia, né? Que está aí, deve ser levantado como este memorial que nós acreditamos no Deus da criação. É por isso que lá em Ezequiel 20:20, Deus fala que esse era o sinal entre Deus e seu povo. Por quê? O povo de Deus guarda o sábado porque reconhece que Deus é o Criador do céu e da terra, entendeu? Evelyn escreveu aqui, Santo Jesus tem poder, negam a Bíblia como completa. Exatamente, estão negando a Bíblia como completa. Né? Gente, antes da gente finalizar aqui, eu gostaria de perguntar, todo mundo está conseguindo compreender esse estudo sobre a tríplice mensagem angélica? A gente parou aqui na primeira mensagem. Está tendo alguma dificuldade? Tem alguma pergunta a fazer? Antes que a gente possa fazer a nossa consideração final. Todos que estão aqui conosco hoje, tem alguma pergunta a fazer? Ficou bem compreendido? Ficou. Alguém tem? Pronto. Mais alguém? Se não tem, a gente vai encerrar aqui, tá? Eu vou pedir você, Jaelson, para fazer as considerações finais, para a gente poder estar terminando o nosso estudo aqui hoje. Ó, você que não teve coragem de falar alguma coisa aqui, você pode até entrar no nosso grupo lá, do Awake, e pode lançar as perguntas lá no Awake, se você não entendeu, ou você quiser uma explicação mais aprofundada de alguma coisa, se a gente já falou sobre isso, a gente explica lá. Se a gente ainda vai falar sobre isso, a gente fala, na próxima semana a gente fala sobre isso. Tá bom? Gelson? Quando eu entrei na live de hoje, eu peguei meio de conversa da Evelyn com você. E vocês comentaram sobre a questão de agenda, que Evelyn até questionava aqui na live, na fase
esse começo, antes de começarmos o estudo, que ela não entendia como que cristãos e até adventistas, alguns no caso, dão preferência para agendas onde as ideias são contrárias àquilo que nós defendemos, né? E esse estudo de Apocalipse 14, ele apresenta, dentre outras coisas, a identidade do povo de Deus, com que nós nos identificamos. E foi interessante aqueles questionamentos da Evelyn, porque o que nós estamos vendo é uma realidade em que alguns de nós estão buscando identidade naquilo que não se identifica com Deus e com a Bíblia. E precisamos ter cuidado com isso, né? Então, a participação nesse estudo é interessante porque nos dará um direcionamento quanto à postura da igreja, quanto à nossa postura como remanescente. E amanhã nós temos uma decisão muito importante para tomar. E eu oro a Deus a fim de que aqueles que prezam por princípios saibam definir nas suas decisões de forma que a escolha ela esteja em harmonia com a agenda que mais dialogue com aquilo que nós acreditamos. E é muito importante o que está para acontecer amanhã, no tocante aos votos, né? Deus nos ilumine e nos ajude para que em tudo estejamos identificados com aquilo que esteja em harmonia com a Bíblia. Amém. Que Deus nos abençoe. Pode fazer a oração, Gelson? Antes de Gelson fazer a oração, deixa eu falar o seguinte, ó, quando o Gelson terminar a oração, não sai não, tá? Que a gente vai fazer um print aí para a gente colocar lá no grupo, tá bom? Pode fazer a oração, Gelson. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos por mais um estudo realizado e há tanto para aprendermos aqui, Deus. Que o Senhor nos conduza no falar, no ouvir, mas acima de tudo no entender e praticar aquilo que expressa o teu caráter, de forma que ao estudarmos sobre esses temas, o caráter do nosso juiz seja espelhado em nós, que somos participantes desse tribunal investigativo. Que réu e juiz sejam espelhados de tal forma que o nosso viver, de acordo com Paulo, seja não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O Cristo vive em cada um de nós que aqui está presente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Agora, para abrir os vídeos aí para a gente fazer o print, por gentileza. Abram suas câmeras. Olá. Michael Moreno. Vamos lá? Vou contar até 3, viu? Digam X, tá? 1, 2, 3. Digam X. Tá certinho. Feliz sábado, gente. Até a próxima sexta, se Deus quiser. Fique com Deus. Jesus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.